O pessoal está discutindo muito o fim da escala 6 por um no Brasil, que seria aquela escala onde o trabalhador trabalha 6 dias da semana e folga um. E muitas pessoas que trabalham nessa escala reclamam, e faz sentido, porque é uma escala de fato muito cansativa. A pessoa praticamente só tem um dia de descanso, é exaustiva e faz total sentido. O que a proposta da deputada do PSOL traz é a escala 4 por 3, né? Essa é a proposta, não é só o fim da escala 6 por um. Provavelmente ela jogou 4 por 3 para terminar nas 5 por 2. Ela sabe que vai ter reação, porque, obviamente, uma mudança nessa jornada de trabalho afeta a economia. E aqui eu vou comparar a escala 6 por um com a escala 5 por 2 para ver o que poderá acontecer. Não é tão claro você saber exatamente o que vai acontecer, porque existem vários mecanismos aí de ajustes econômicos, inclusive trabalhadores informais, né? Isso pode acontecer em várias regiões, mas eu vou pegar aqui o caso de um trabalhador que tem um salário de R$ 2.400. E eu peguei esse número porque ele é múltiplo, aqui no caso de 12, não, de 36. Tá? Poderia ser qualquer outro valor, mas o valor de R$ 2.400 é mais fácil para vocês entenderem o cálculo. E aí, uma pessoa que ganha R$ 2.400 por mês, ela ganha por semana em torno de R$ 600, já que geralmente o mês tem 4 semanas. E aí, se essa pessoa trabalhar na escala de 6 por um, você vai ter aqui que ela vai ganhar R$ 100 por dia. Acontece que as pessoas pensam, então vou mudar para a escala 5 por 2 e vai manter o mesmo salário. Só que isso não vai acontecer, porque a empresa ela não vai conseguir manter o mesmo custo mensal, sendo que ela não vai ter a mesma receita, já que teoricamente a pessoa não vai trabalhar no sábado. Então, a única forma da empresa se manter viável é se ela diminuir também o salário. Então, na prática, vai acontecer isso aqui, ó. Na prática, você vai trabalhar 5 dias na semana, vai continuar o mesmo custo diário para a empresa, então o mesmo salário diário, e vai ganhar R$ 2.000. Se você acha que é vantagem você reduzir a carga horária de 6 para 1 para 5 para 2, diminuindo o seu salário aqui nesse percentual, né, nessa proporção, claro, né, você vê seu salário diminuindo nessa proporção, ok, não tem problema, defenda lá ao fim da escala 6 por um. Só que, na verdade, a economia do país não pode se basear nos, nos pormenores de uma só pessoa, nas particularidades de uma só pessoa, porque tem pessoas que não vão concordar com isso, vão achar melhor a situação em que trabalham 6 dias na semana e para ganhar um salário maior. As pessoas têm diferentes motivos, você pode ser um trabalhador de família que quer passar mais tempo com a família, ter ali um pai de família que quer passar mais tempo com a família, ter filhos, enfim, ou pode ser uma outra pessoa jovem que está disposta a trabalhar 6 dias na semana. Então, essa pessoa não tem problema por ela poder trabalhar até 7, porque ela está querendo juntar patrimônio ou algo parecido, para um dia sair desse emprego. Por sinal, o Tom Sawyer tem um livro muito bom, que ele fala que esse tipo de trabalho, que geralmente são trabalhos que são muito cansativos, as pessoas não duram muito tempo, tem alta rotatividade. À medida que as pessoas adquirem experiência, as pessoas tendem a mudar para profissões, para empregos que têm melhor remuneração ou mais descanso. Tá? Então, geralmente, isso aqui acontece com quem é muito jovem e não tem experiência de mercado e precisa trabalhar para adquirir experiência. Conforme o tempo passa, as pessoas não ficam muito tempo. Na própria McDonald's, em um ano, o turnaround, que é a rotatividade da empresa, é maior do que 100%. Significa que, em média, sempre tem as pessoas que estão lá vão sair. Pode ser que saiam mais cedo ou mais tarde, mas em média, em um ano, todo mundo sai. Bom, então, o que acontece? A empresa não vai querer que deixar de trabalhar, de atender no sábado. Imagina que é uma farmácia e só vai trabalhar de segunda a sexta-feira. Afinal, as pessoas também precisam comprar remédio do sábado. Então, a empresa vai ter uma certa viabilidade de trabalhar no sábado. O que é que ela vai ter que fazer, então, para ajustar? Imagina, pessoal, que esses 2.400 é tudo que a empresa pode pagar. É um mundo ilusório você achar que a empresa tem caixa, o cara lucra e pode pagar mais caro, porque ela também tem concorrência. Então, não dá, pelo equilíbrio de mercado, não dá para a empresa simplesmente aumentar o salário, tirar do caixa dela e ficar por assim mesmo. Ela vai ter que fazer ajuste, porque na contabilidade dela, isso é o que ela tem de disponível para pagar. Lembrando que esse salário aqui eu estou pegando um salário líquido, mas você tem aí que a empresa paga INSS e FGTS. Tudo bem, o FGTS vai para a conta do trabalhador, mas ele só pode tirar em algumas ocasiões. E aqui é o sistema de previdência.
Então, na prática, se você pegar esses 2.400 e considerar esses impostos, o custo efetivo para a empresa que sai do caixa dela é 2.856. Então, todos esses outros custos que eu vou falar mudam também no custo efetivo, tá? Isso é para ter uma noção de que boa parte vai para o próprio governo. E isso poderia ser um objeto de discussão muito melhor do que simplesmente mudança de jornada de trabalho. Então, olha só, se a pessoa vai trabalhar 5 horas, 5 dias na semana, alguém tem que trabalhar no sábado para manter a população abastecida. Obviamente, quem for trabalhar no sábado vai ter que ter ali um, um salário extra, um salário a mais do que ali trabalhar durante a semana. E aí eu coloquei aqui o valor de 120, imagina que a empresa estava pagando R$ 100 ali a diária. E agora ela vai pagar 120 para quem trabalhar no sábado. Para manter os 2.400, que é o que a empresa tem de caixa, eu já fiz aqui os cálculos no Excel, né, de forma automática. O que é que ela vai ter que fazer? Vai ter que pagar, ao invés de R$ 100, R$ 96 para quem não quer trabalhar no sábado. Vai ter que diminuir o salário de quem quiser trabalhar no sábado. É, e vai ter que pagar R$ 120 para quem quiser trabalhar no sábado. Claro, isso aqui é só uma matemática de padeiro, porque depende muito do número de funcionários, entre outras coisas. Mas essa planilha já dá para ter uma noção do que vai acontecer. Se eu diminuir a hora extra, eu aumento aqui o salário da hora normal, que eu estou falando da hora de segunda a sexta-feira. Então, essa planilha é só para ter uma noção do que realmente acontece, porque tem que manter esse somatório aqui, ó, 2.400 e esse somatório R$ 600, porque é isso que a empresa pode pagar devido ali ao seu fluxo de caixa. E o que acontece? Se o salário normal, esse salário aqui que eu estou falando, normal da semana, ficar abaixo do mínimo, no Brasil, esse salário aí mínimo está em torno de R$ 1.500, então imagina se ao invés de 2.400 você ganha, sei lá, R$ 1.800, vamos ver se ele vai mudar aqui todos os cálculos. Aqui que está mudando. Seria aqui que deveria mudar. Então, vou dividir isso aqui por 4. Vou dividir também isso aqui por 4. Igual dividido por 4. Aqui tem que botar 450. Olha só. Se você ganha R$ 1.800, o salário normal vai para 1.320, que está abaixo do mínimo. Então, como a empresa não pode pagar para você mais do que R$ 1.320, ela simplesmente vai fechar as portas, porque é inviável para ela, e vai demitir todo mundo. Isso vai diminuir a própria economia, o tamanho da economia, o tamanho a própria produtividade. Não quer dizer que isso sempre vai acontecer. Se o salário já estiver acima do mínimo, né, o salário recalculado aí estiver acima do mínimo, ok. Nesse caso aqui do exemplo que eu dei inicialmente. E outro ponto bem interessante é que esse ajuste de pessoas serem despedidas, pessoas diminuírem o salário, ela não vai acontecer de uma hora para outra, porque existe todo um planejamento empresarial e existem empresas que vão se ajustar melhor ou empresas que não vão se ajustar. Pode ser que uma empresa resolva manter isso aqui, ó. Vou manter o salário dos meus funcionários mesmo eles trabalhando menos. Provavelmente essa empresa vai deixar de existir porque vai ter problema de caixa no futuro. Então, o mundo da economia não é um mundo ilusório, é um mundo que vai funcionar com base na matemática. Então, se ele fizer isso aqui, os concorrentes não fizerem, ele vai estar em desvantagem, logo ele vai perder mercado, ele vai ter que se adaptar. Essa adaptação, por N motivos, não acontece logo, ela acontece no longo prazo, porque precisa ajustes contratuais, várias outras coisas. Tem 2 livros que mostram isso, ambos do Thomas Sowell. Então, essa relação de salário e desemprego está muito claro lá no livro Fatos e Falácias da Economia. Quando o salário mínimo ficou acima do equilíbrio de mercado, você teve um aumento do desemprego de negros nos Estados Unidos e em outros países também. Quando o salário mínimo ficou abaixo do equilíbrio de mercado, você conseguiu aumentar o emprego de negros, isso na década de 1940. Mesmo num período ali que ainda se tinha um racismo muito forte nos Estados Unidos. Então, você tem várias evidências de que, de fato, o salário mínimo, se ele estiver acima do equilíbrio de mercado, ele causa desemprego. Tem algumas situações que isso pode ser diferente, mas, no geral, essa aqui é a regra. Né? Salvo engano, em oligopsônia isso pode acontecer de salário mínimo não gerar desemprego, mas a exceção. A regra estando o salário mínimo acima do equilíbrio de mercado, ele causa desemprego. Eu já tenho aula no meu outro canal sobre isso, isso é muito claro.
Outro livro do Thomas Sowell, Economia Aplicada para a Estágio 1, ele fala justamente desses ajustes que acontecem. Por exemplo, quando o governo resolve tributar mais um município, o governo municipal resolve aumentar os tributos, as empresas não saem logo, demora um tempo. A mesma coisa quando o país começa a aumentar a tributação. A chamada fuga de capital não vai acontecer de um ano para outro, vai demorar anos, porque existem várias situações. A própria fuga de investidores. Por que a fuga de investidores não vai acontecer logo? No Brasil, existe a seguinte situação. Se você opera mais de 20 mil na bolsa em venda de ações, você paga imposto. Então imagina que o cara tenha R$ 1 milhão e o governo aumenta a tributação. Você não vai simplesmente aumenta muito, pegar os R$ 1 milhão de reais, vender do Brasil e comprar em outro país. Por quê? Você vai pagar 15% de imposto em cima disso. Então você vai ficar vendendo todo mês R$ 20 mil para não pagar imposto. Vai ter um planejamento para ver qual o valor exato de vendas que você vai ter que fazer do mês se você quiser sair do país. Ou seja, os grandes investidores não saem de uma hora para outra para o país, porque se eles fizerem isso, eles vão pagar imposto. Isso aí vai demorar anos, nesse caso aqui, tá? Então, exatamente isso. Os efeitos de uma política econômica muitas vezes são de longo prazo. E qual é o grande problema disso aí também? Que por ser de longo prazo, muitas vezes quem fez o planejamento econômico errado nem está mais no poder. Então, e às vezes é outra pessoa que está no poder e se atribui ali o resultado de curto prazo a uma outra pessoa que não fez essa política. O Thomas Sowell mostra isso por caso municipal. É bem interessante. Então, eu acho que, para concluir esse vídeo, a discussão não tem que ser a jornada de trabalho em si. Deveria ser como é nos Estados Unidos, trabalho por hora. E aí está mais do que na hora do Brasil atualizar a CLT, uma legislação que já existe ali desde a época de Getúlio Vargas. Então está obviamente defasada, tem vários pontos ali que são ruins na CLT. Então se você trabalha por hora, acabou tudo isso aqui, porque você decide conjunto com o seu empregador no contrato em que dias você vai trabalhar, em qual semana, em qual dia da semana, qual período, porque o seu trabalho é por hora, dá muito mais liberdade laboral, que é um ponto super importante, inclusive o Thomas Sowell fala nesse livro que eu acabei de falar, que países que têm mais liberdade laboral tendem também a se desenvolver mais. O próprio caso dos Estados Unidos. Não sei se vocês já assistiram algum filme americano em que a pessoa está precisando de dinheiro, ela vai trabalhar durante algum período ali numa lanchonete, justamente para juntar dinheiro para aquele período. Geralmente tem essas oportunidades de emprego, então a pessoa vai trabalhar para juntar naquele período, logo depois ela larga, ela não fica muito tempo ali trabalhando, só para juntar mesmo, e ela ganha por hora, não tem esses contratos grandes, cheio de questões, indenizações que mais dificultam e atrapalham a liberdade contratual entre empregador e empregado. Não é uma ideia de que sempre o empregado vai explorar o trabalhador. Inclusive, se você pegar a história da administração, o próprio Taylor, ele fala que se essa jornada de fato for cansativa, os próprios empregadores vão ter interesses em diminuir a jornada de trabalho. O Taylor chama isso de evitar a fadiga. Lá na administração científica, ele fez isso, a Ford fez isso. Os trabalhadores da Ford, no início do século XX, trabalhavam menos horas do que trabalhadores de outras empresas. Mesmo assim, a empresa teve lucro, porque ele sabe que não adianta deixar o funcionário fadigado. O próprio empregador tem isso em mente, desde lá da administração científica, que é do início do século XX. Então, isso não deveria ser uma discussão hoje. As pessoas ficam cansativas e diminuem a produtividade. O próprio mercado ajusta isso. Não precisa de uma intervenção estatal para mudar esse dilema aí como eu falei, da fadiga do trabalhador.